Olá, meu nome é Marcos Brito, esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Hoje para mais uma série escatológica, escatologia, que é o estudo do final dos tempos. E vamos ver como o ecumenismo é importante e vital para a estratégia do anticristo quando ele estiver na Terra para dominar todas as nações, inclusive todas as religiões. Como é que isso vai acontecer? Por isso é o tema do vídeo. Os sinos tocam e as igrejas dobram. Vamos lá, vamos começar. Olá, voltamos. Eu sempre me perguntei como é que o anticristo iria fazer para que todas as religiões, todas as igrejas do mundo, independente de qual o seu credo, viesse a adorar o anticristo, tendo em vista que essas mesmas igrejas falam e essas mesmas religiões falam contra o anticristo, avisando inclusive os seus membros da ação do anticristo que virá no futuro. Mas como isso poderia acontecer? Como é que ele iria conquistar as igrejas? Como é que ele iria conquistar as religiões? De tal forma que viesse todas elas a servi-lo. E isso traz um saber muito importante, porque se eu não sei como é que isso vai acontecer, eu vou me deixar ir por esse rio que silenciosamente caminha para um mar chamado domínio mundial do anticristo, que nós vemos inclusive em Apocalipse capítulo 13. Vamos a um versículo para que a gente comece a ter entendimento a respeito disso. Vamos lá. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Apocalipse capítulo 13, verso 11. No livro de Apocalipse capítulo 13, verso 11, fala de uma besta que ele viu sair da terra, e ela falava ela agia como um cordeiro, mas falava como um dragão, ou seja, ela agia aqui em seus relacionamentos e aparentava ser uma pessoa meiga, uma pessoa doce, uma pessoa mansa como um cordeiro, mas a sua fala era a fala de um dragão. A fala de um dragão, isso reporta o próprio Satanás, como está escrito na Bíblia em Gênesis, como está escrito na Bíblia, inclusive em Apocalipse, falando que ele é a mesma serpente, o diabo e Satanás que esteve no princípio. Então, essa pessoa, ela vai aparentar ser uma pessoa boa, ela vai aparentar ser uma pessoa mansa, ela vai aparentar ser uma pessoa que todos vão gostar, todos vão aceitar, mas ao falar, mesmo ele falando coisas meigas, mas as suas palavras vai construir um desenho negativo, um desenho debaixo da sombra do próprio dragão, um desenho que vai quebrar as rotinas e vai quebrar as leis existentes na igreja, inclusive na Bíblia, e dessa forma a gente vê uma pessoa meiga que vai falar como um dragão, porque ele vai ofender inclusive a Deus e a Jesus e vai mudar os dias e os tempos, ele vai mudar inclusive o calendário. Então a gente precisa entender quem é essa pessoa, qual a figura dessa pessoa e como isso vai conseguir, porque lembre-se, Satanás, ele não tem poder moral sobre o mundo, ele não tem poder moral nenhum sobre o mundo, porque ele é uma pessoa amoral, ele é uma pessoa imoral, ele não tem poder moral sobre o mundo, mas ele tem poder legal. E o poder legal, quem dá a ele somos eu e você. As estruturas de governo, as estruturas mundiais, são essas estruturas que vai dar poder a ele, poder legal para ele fazer, mas não poder moral, porque o que ele quer implantar é algo altamente oposto do que a moralidade. E isso nós já vimos no mundo hoje em dia. Como o mundo está cada vez mais imoral, como o mundo está cada vez mais distante daquilo que é correto, daquilo que é certo, daquilo que é divino, daquilo que é santo, daquilo que é sagrado. O mundo está cada vez mais longe disso aí. Isso já são indícios dos tentáculos dele na sociedade, fazendo com que a sociedade seja corrupta e se corrompa
cada vez mais. A Bíblia fala que aquele que pratica iniquidade, pratique ainda mais, e aquele que pratica a santidade, pratique ainda mais. Como a iniquidade é muito maior do mundo, então todos aqueles que praticam a santidade vai sofrer com a iniquidade, porque ela tende a aumentar cada vez mais. Por quê? Porque o desfecho disso tudo é entregar todo o mundo, quer seja o mundo financeiro, político e religioso, tudo isso na mão de Satanás. Mas só que se eu e você, ou qualquer pessoa, entender que ele é Satanás, a gente não entregaria de bom modo. Mas se ele vier como uma ovelha, se ele vier com mansidão, o mundo vai dar essa autoridade para ele. O mundo vai dar esse poder para ele. Poder moral? Não. Poder legal. Vamos ao próximo bloco. Ok, voltamos. Nós falamos anteriormente que Satanás vai ter poder legal e não poder moral sobre a terra. Como é que ele pode fazer isso? Ou seja, para ele ter poder legal é necessário que um instrumento ou uma estrutura dê poder legal a Satanás para fazer todas as coisas, dê poder legal ao anticristo para fazer todas as coisas. Só existe uma estrutura no mundo que pode fazer isso, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU tem em torno de 197 países que são ligados a ele, e esses países eles são, de certa forma, submissos às diretivas da ONU. Haja visto o que foi a pandemia, onde a ONU teve influência em todos os países, determinando o uso de máscara, o uso de álcool gel e muitas outras coisas. Esse comportamento ele vai ser replicado para todas as áreas da ONU, inclusive a religião. E como isso pode ser? Primeiro vamos conhecer um pouco a ONU. Quem é a ONU? A ONU é uma organização intergovernamental composta de 193 Estados-membros, ou seja, países, criada para promover a cooperação internacional, uma substituição à Liga das Nações. A organização foi estabelecida em 24 de outubro de 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, com a intenção de impedir outro conflito mundial. Bem, segundo esse conceito, nós vimos que a ONU foi criada em 1945. Antes da ONU existir, existia a Liga das Nações. A Liga das Nações, ela deu espaço à ONU em função da Segunda Guerra e de toda a destruição que a Segunda Guerra causou. Assim sendo, foi construída a ONU, onde países fazem parte dela. Alguns países têm parte e poder de decisão na ONU, no que diz respeito inclusive ao Conselho de Segurança, e esses países, juntamente com a ONU, é que trabalha em prol da paz mundial, para que não haja um terceiro conflito como houve na Segunda Guerra, até porque o potencial bélico de hoje, né, atualmente, é muito maior do que o potencial bélico na época da Segunda Guerra Mundial. Se hoje explodisse uma Terceira Guerra Mundial utilizando o potencial bélico, há matérias aí na internet, você pode buscar aqui, o poder atômico que tem a Terra hoje, dá para destruir a Terra 10 vezes se ela fosse esse tamanho, né? Então a ONU, ela tem essa influência, ela tem esse viés de abarcar todas as nações para que elas possam minimizar os conflitos, não chegando a uma terceira guerra mundial. Mas ela não faz somente isso. Ela trabalha com a questão da fome, ela trabalha com a questão religiosa, ela trabalha com todas as questões, com as questões financeiras do mundo. Então tudo está ali concentrado na ONU. Então a ONU é o organismo competente para estabelecer uma pessoa que venha não só dirigir a ONU como presidente da ONU, mas que essa pessoa tenha influência em todas as nações, em todas as suas áreas de atividade, quer seja política, quer seja religiosa, quer seja econômica, quer seja social, ela tem esse poder. Então, é um viés possível de ação do anticristo, vindo através da ONU. Vamos à frente. Olá, voltamos.
Para que a ONU tenha essa ação, ela tem que ter uma estrutura onde os seus tentáculos toquem em cada área da sociedade, em cada área humana. Então, quais são esses setores ou como é essa estrutura? Vamos dar uma olhada. A ONU é constituída por 6 órgãos principais, a saber, a Assembleia Geral, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Segurança, o Conselho de Tutela, o Secretariado e a Corte Internacional de Justiça. Os 5 primeiros têm sede em Nova York, o último tem sede nos Países Baixos, lá na Holanda do Sul. Então a gente começa a ver que toda a área de atividade humana está alocada a um desses grupos, a um desses conselhos. Né? Crime de guerra, por exemplo, é no Tribunal de Haia. É no Tribunal de Haia que são julgados os crimes de guerra, inclusive crimes de guerra que foi da Segunda Guerra, até hoje são julgados lá. Né? Os criminosos de guerra que fizeram suas atrocidades, bem, enfim. Mas são esses cinco conselhos que faz com que a ONU tenha domínio e poder sobre qualquer área da atividade humana, quer seja social, quer seja econômica e quer seja religiosa. Vamos para frente. Bem, agora que nós temos um panorama de como funciona a ONU através de seus conselhos, vamos dar uma olhada nos tentáculos específicos da ONU que nós queremos tocar. Esses tentáculos são saúde, política, economia e religião. Nós já vimos esses últimos 2 anos como a ONU ela alcança e toca em todas as nações a respeito da saúde, como foi o caso da pandemia. Ela fazendo as diretivas através do Conselho Mundial de Saúde, fazendo as diretivas de como iria se tratar a pandemia, que iríamos usar máscara, em alguns casos luva, e que iríamos usar álcool gel, e qual tipo de protocolo, ou seja, qual o protocolo de medicação que poderia ser usado e que não poderia ser usado. Então nós vimos a ONU lá nos Estados Unidos, onde fica o Conselho Mundial da ONU para a Saúde, eles de lá trazendo os protocolos para que todas as nações pudessem utilizar. As nações, por sua vez, pegam esses protocolos e fazem sua implantação. Um ou outro há uma divergência quanto à sua prática, né? Mas a chancela final é da ONU, ou seja, ela que define qual é o protocolo que vai ser utilizado em função de uma pandemia. O outro é a questão econômica. A questão econômica é muito importante a gente entender, porque a economia é algo vital para o controle mundial, porque a economia é onde está o lastro de sustentação de tudo. Ou seja, é através da economia que as pessoas vão poder serem mais libertas ou menos libertas, em função de ter recursos para manter as suas necessidades. Para isso a gente volta lá na administração, na pirâmide de Maslow, e vê que as necessidades básicas precisam ser supridas. A necessidade básica que eu falo de comer, de andar, de coisas mais simples do nosso cotidiano. Essa estrutura básica que uma família precisa. Então isso tudo que está na base da pirâmide de Maslow precisa ser suprida e alimentada. E quem define isso aí é a ONU. A ONU é que define, por exemplo, quanto de dinheiro no mundo vai para tal país ou o país A ou o país B, inclusive a África. A África está sob a tutela da ONU, e a ONU poderia ter sim um projeto bem maior no que diz respeito à África, para tirar aquele país da fome e da miséria que muitos países da África estão passando. Mas quem define essa diretiva por motivos pessoais e particulares é a ONU que define isso. E uma coisa interessante, que na ONU tem um banco chamado Banco de Pagamento. O Banco de Pagamento é o banco central de todos os bancos centrais de todos os países que a ONU gerencia, que a ONU tem como seus associados. Então, os bancos centrais de cada país não faz nada
sem que haja uma chancela, sem que haja um ok, uma permissão do Banco de Pagamentos. Porque é o Banco de Pagamentos, que é o banco central de todos os bancos centrais, que define a política mundial. Então a gente vê a ONU definindo a política mundial através do Banco de Pagamento. Uma outra coisa também é a questão política. A questão política diz respeito às nações. Então, dentro de uma configuração de política mundial, a ONU ela interfere no sentido de qual presidente ou qual regime político é bom para aquele país e suas relações. Então ela tem inclusive condições de influenciar esses países a sair de um determinado regime político para ir para outro determinado regime político. Então a gente começa a ver que a ONU ela tem poder não só na área da saúde, não só na área econômica, mas também na área política. Por quê? Porque se a política não estiver alinhada com o pensamento da ONU, então o que vai ser implantado aí, que é um governo mundial, com a figura do anticristo como presidente, como líder desse governo mundial, pode não acontecer, porque um outro país tem um regime diferente da ONU ou não faz parte da ONU, e isso tudo pode dificultar. Por esse motivo é que a ONU precisa, em seu papel influenciador, influenciar as nações para que um determinado regime político aconteça. Só que ela não pode fazer isso diretamente, então ela faz isso através das nações que são ligadas. Por isso a gente vê muitas vezes os Estados Unidos alimentando um país ou colocando soldados para defender aquela nação, para que mais tarde o seu regime seja substituído, o seu regime seja trocado, porque não está em linha com o pensamento da ONU. Então a ONU faz isso diretamente? Não, a ONU faz isso através de um dos seus países membros. A ONU tem um exército, sim, que é o exército da ONU, que eles usam capacete azul, tem uma faixa azul no ombro, buscando a paz em uma determinada região. Mas só que não é apenas buscando a paz, é a paz e controle naquela região para que as diretivas da ONU possam chegar até ali. E por último, e não menos importante, porque é o assunto que nós iremos tratar, é a questão da religião. Então a ONU também ela tem poder sobre as religiões, e é isso que nós vamos começar a ver no próximo bloco. Vamos lá. Olá, voltamos. Como falamos anteriormente, a ONU, através de seus tentáculos, os seus conselhos de saúde, como a Organização Mundial da Saúde, os seus seu conselho de política, como as questões sociais, econômicas, através do Banco de Pagamentos e outros, ela consegue assim ter influência nos vários ramos da sociedade, inclusive da religião. A ONU ela tem o Conselho Mundial de Igrejas, e através desse Conselho Mundial de Igrejas, que pertence à ONU, que é estabelecida na estrutura da ONU, ela controla e coordena todos os movimentos religiosos no mundo, independente da sua denominação, ramificação ou credo. Isso porque a ONU acredita que as religiões, a economia e a saúde e a política, eles podem desencadear uma desestrutura grande de impacto mundial, e por esse motivo ela tem esses tentáculos nessas várias ramificações da sociedade. O que nós vamos ver agora é justamente isso no que diz respeito às religiões, ou seja, como é que a ONU, através do Conselho Mundial de Igrejas, ela controla e faz com que todas as religiões mantenham uma certa harmonia, e como é que a ONU quer juntar todas as religiões em um só núcleo, em um só grupo, e esse grupo ser coordenado por uma pessoa. Vamos ver como é que isso funciona. O Conselho Mundial de Igreja e a estrutura da ONU para a religião. Apesar da Igreja Católica Romana não fazer parte da membresia do Conselho Mundial de Igrejas, CMI, ela recebe apoio financeiro do Vaticano e, por conta disso, mantém um professor no corpo docente do Instituto Econômico Bossey. Haja visto que, em 2018, o Papa Francisco reuniu todos os membros para orientação e fala
sobre o ecumenismo. Então você veja que, mesmo sem fazer parte do Conselho, o poder que o Vaticano tem através do Papa de reunir todas as religiões para definir uma meta de evangelização e uma meta para se alcançar o ecumenismo, ou seja, que todas as religiões elas cooperem a uma. Veja que em Apocalipse diz que as nações desse mundo, os reinos nesse mundo, eles operam livremente, mas haverá um momento em que eles se reunirão e pensarão a uma, ou seja, todo o pensamento será unificado. Vamos ver o que foi que o Papa fez nessa reunião. Vamos lá. O Papa proclamou o Evangelho da reconciliação pela unidade dos próprios cristãos, ou seja, implantação institucional do ecumenismo. Vale ressaltar que nessa reunião tiveram batistas, presbiterianos, assembleanos, católicos, metodistas, budismo e várias outras religiões ali reunidas, onde se definiu que a partir daquele momento as religiões, de forma institucional, irá agir em um só pensamento, que é do ecumenismo, para que todas as religiões possam se alinhar, todas as religiões possam trabalhar harmonicamente, esquecendo as suas diferenças. Vamos a mais um tópico. O Comitê Central do Conselho Mundial de Igrejas elegeu o reverendo professor Dr. Georg Pillay como secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas em 17 de junho de 2022. Isso quer dizer que a Igreja Católica, mesmo não tendo acesso, mesmo não tendo cadeira no Conselho Mundial de Igreja, em função do aporte financeiro que ela faz, ela tem o poder de colocar uma pessoa dela no Conselho Mundial, e não somente no Conselho Mundial, mas como presidente ou como secretário-geral desse Conselho Mundial. Isso quer dizer que as diretivas vai passar principalmente pelo crivo dele, ou seja, é a Igreja Católica, através do reverendo Georg Pillay, que irá definir as diretrizes do Conselho Mundial de Igrejas, que vale para todas as religiões, independente do seu credo, independente de sua linha de pensamento. É ele que vai definir como é que vai ser o andar de todas as religiões. Os membros do Comitê Executivo, recém-eleitos agora em 2022, junho de 2022, para ser exato, são bispos, arcebispos, reverendos de várias igrejas e denominações, tais como Igreja Católica, Batista, Presbiteriana, Apostólica, Armênia, Protestante da Nova Zelândia, Ortodoxa Cópita, Convenção Batista, Cristã da China, Protestantes da Indonésia, Grécia, Luterana, Islamismo, Hinduísmo, Budismo, entre muitas outras. Dessa forma, nós conseguimos ver que todas as igrejas, denominações, seitas, seja ela qual for, está debaixo do controle do Conselho Mundial de Igreja, e esse Conselho Mundial de Igreja tem como seu secretário-geral a própria Igreja Católica, através do seu bispo. Então a gente começa a ver que o desenho final, onde o anticristo vai conseguir reunir todas as igrejas, reunir todas as religiões e definir os parâmetros dessas religiões, já está montado, já está feito. É a ONU, através da ONU, é o que eu creio, é através da ONU que todo o poder será tirado de todas as nações, de todas as religiões e colocado na mão do anticristo. O anticristo, através da ONU, é que vai dirigir tudo no mundo. A economia, vai dirigir a política, vai dirigir as questões de saúde e vai dirigir as religiões. Porque é necessário que haja uma legalidade nas suas ações. Para que haja uma legalidade nas suas ações, ele tem que estar em uma instituição, em um organismo, onde todas as nações devam obediência, que é o caso da ONU. Então a gente começa a ver o desenho, o modelo já definido, sendo definido dia a dia diante dos nossos olhos, e muito poucas pessoas
consegue contemplar e ver e verificar. Vamos ver o que Apocalipse capítulo 13 diz a respeito disso. Vamos lá. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Isso está em Apocalipse 13, versos 11 e 12. Então a gente começa a ver como é que isso vai funcionar. O próprio livro de Apocalipse diz que o poder será dado ao anticristo através de uma besta, que vai fazer com que todos adorem essa besta. E a adoração, eu tenho que entender o que é adoração, para não achar que é algo somente religioso. Mas a adoração tem a ver quando eu coloco uma pessoa acima de tudo em minha vida, quando eu coloco alguém como referência de tudo, como eu idolatro alguém pelo seu poder, pela sua sabedoria, pela sua forma de gerenciar, de gerir. Quando eu estou idolatrando uma pessoa nesse nível, então eu tenho aí sim uma idolatria e, consequentemente, eu estou adorando essa pessoa. Então nós temos a seguinte conjuntura no que diz respeito ao diagrama de operação do anticristo através da ONU. Vamos dar uma olhadinha. A estrutura hierárquica trata da seguinte forma: a ONU, ela orienta e está em um estágio superior ao Conselho Mundial de Igrejas. O Conselho Mundial de Igrejas, eles são controladores das convenções nacionais, né, de cada convenção nacional, convenção de uma denominação tal, de uma denominação batista, de uma denominação presbiteriana. Então, o Conselho Mundial de Igrejas, ele tem poder de dirigir e enviar diretivas para as convenções nacionais. E as convenções nacionais têm poder de transferir essas diretivas para as convenções regionais ou convenções estaduais, de maneira que a ONU define a diretiva, o Conselho Mundial de Igreja distribui, modela essa diretiva para as convenções nacionais, e em cada nação a convenção nacional distribui esse conceito ou essa nova diretiva para as convenções regionais, de maneira que as 6.350.000 igrejas, membros em mais de 20 países, vai estar sob a diretiva da ONU, consequentemente do Conselho Mundial de Igreja, e ambos, consequentemente, do Anticristo. Então a gente começa a ver o desenho exato de tudo isso que está acontecendo. Todavia, vale uma ressalva que as pessoas que fazem parte disso, muitas pessoas que fazem parte disso, principalmente no que diz respeito às igrejas, elas não sabem dessa informação. Não tem informação do que está sendo tratado, não tem informação do que está no estágio acima, não tem informação do que está na hierarquia superior, porque essa hierarquia superior não abre o jogo, não diz realmente o que quer. Tanto é que as igrejas hoje estão totalmente perdidas, muitas igrejas totalmente perdidas nos seus projetos de vida, perdidas na questão do ministério do louvor, perdidas na questão da mensagem. É uma mensagem de enriquecimento sem nenhuma base bíblica a respeito disso. Estão perdidas. Por quê? Essas diretivas vêm de cima, vêm dos conselhos superiores, vêm do Conselho Mundial de Igrejas, para que tudo se ajuste, ou seja, para que tudo o que eles pensam seja o desenho padrão de todas as igrejas em todo o mundo. E para isso é necessário o Conselho Mundial de Igreja para dirigir essas diretivas e fazer com que todas as igrejas, de uma forma ou de outra, sirvam mais tarde, em tempo próximo, acredito eu, ao Anticristo. Vamos a mais um fato. Voltamos. Então, nós temos a seguinte hierarquia de poder e a seguinte hierarquia de controle. Vamos dar uma olhadinha. As igrejas transferem poder para convenções regionais. As convenções regionais transferem poder para as convenções nacionais. E as convenções nacionais, independente da sua denominação e religião,
transferem poder para o Conselho Mundial de Igrejas e esse para o Anticristo. Então a gente consegue ver como é que o fluxograma de controle mundial vai acontecer, porque já está estabelecido. O que falta somente é a chegada do Anticristo para fazer com que isso tudo funcione em função dele. Veja o que diz Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ele diz que a volta do Senhor Jesus não vai acontecer sem que antes venha a apostasia. A apostasia é a ruptura de alguém que é cristão, de alguém que está ligado em Cristo e em Deus, com Cristo e com Deus. Então ele vai abandonar por livre pensamento a doutrina, o sã evangelho, e volta para o mundo, e aí ele vai estar em apostasia. Depois que isso acontecer em escala mundial e de forma bem plena, ou seja, na plenitude da apostasia, então vem o Anticristo. Depois do Anticristo é que vai vir, que virá o Senhor Jesus. É isso que Paulo diz, que o Senhor Jesus não volta sem que antes venha a apostasia e a manifestação do homem da perdição, do homem do pecado. Então essas coisas precisam todas acontecerem para que o Anticristo venha e então ele tome conta de tudo que já está montado, estruturado e já funciona há muito tempo, desde quando começou as convenções nacionais, regionais, e sempre, desde que começou a ONU, que isso já vem sendo trabalhado. Então veja também o que é que diz o apóstolo João no capítulo 4, versos de 21 a 27. Vamos ler. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em verdade e em espírito. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas ou por que falas com ela? Jesus, há 2000 anos atrás, ele disse que não é nem em Jerusalém e nem em Samaria onde se vai adorar a Deus, porque admitia-se que a adoração só era genuína se fosse em Jerusalém em função do templo. Jesus, ele diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em verdade e espírito. Ele fala: a hora vem e já chegou. Olha, a hora já chegou. Quando Jesus falou isso há 2000 anos atrás, a hora chegou em que os verdadeiros adoradores devem adorar o Pai em verdade e em espírito, independente de construção, independente de prédios, independente de estrutura física, independente de estrutura religiosa, porque toda essa estrutura religiosa está corrompida e está debaixo de uma diretiva chamada Convenção Regional, Convenção Nacional, Conselho Mundial de Igreja, e tudo isso vai ser dado ao Anticristo. Nós temos que adorar o Senhor Jesus em verdade e espírito. Devemos ir à igreja, devemos estar em adoração, em oração, mas devemos principalmente saber que a hora já chegou, onde nós vamos adorar em espírito o dia todo e em verdade. Não vamos depender e não precisamos depender de estar em um local para poder adorar o Senhor, mas devemos estar adorando o Senhor no trabalho, indo para o trabalho, voltando, almoçando, tomando café, conversando com amigos, conversando com irmãos da igreja, indo a uma praia. A gente pode estar em oração, em adoração na nossa mente, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito. Quando eu oro ao Pai e adoro em espírito, estou fazendo isso em verdade, porque o Pai, que é verdadeiro, vai ver
as nossas intenções de oração e vai recebê-la como uma adoração suave nas suas narinas. Então, o que nós cremos, o que eu creio, é que o anticristo ele vai dominar as religiões, porque isso vai acontecer, está escrito na Bíblia. Não é uma questão de se vai acontecer, vai. A questão é quando vai acontecer, porque isso está escrito na Bíblia, que ele vai dominar as religiões e que aquela pessoa que vai ser o líder do Conselho Mundial de Igreja vai transferir para ele o seu poder e a adoração de todas as igrejas, de todo mundo que vai estar ligado ao Conselho Mundial de Igreja. Já visto que um pastor nos Estados Unidos, em uma conferência sobre a união das igrejas, sobre a relação íntima das igrejas, e através de um bispo da Igreja Católica, estando presente nessa reunião, que teve uma fala, esse pastor disse que não há mais protestantismo, que não há mais motivo de protesto, que hoje as igrejas cristãs são uma só. Todas as igrejas, independente do seu credo, é uma só, que não há mais protesto. Isso já é o ecumenismo sendo instalado a nível mundial. Temos que entender que precisa ser assim. Precisa ser assim porque Satanás ele não tem direito moral para reunir todas as nações, mas ele vai ter direito legal. E quem vai dar essa legalidade a ele é a ONU, através do Conselho Mundial de Igrejas, através dos conselhos das convenções nacionais e das convenções regionais. Todo esse aparato vai estar ligado à Convenção Mundial de Igrejas, que vai ser dado para o próprio anticristo em adoração a ele. Satanás ele não tem poder moral nenhum, mas ele tem e vai ter poder legal de reunir todas as igrejas na sua mão. Esteja em oração, em verdade e em espírito, se afastando de tudo que é dúbio e de tudo que diz respeito a esse tipo de modelo, a esse projeto. Vamos amar os irmãos que são de outras denominações, de outras igrejas, vamos amar as pessoas que pertencem a outros grupos religiosos, mas não vamos nos influenciar pelas diretivas da ONU e pelas diretivas do Conselho Mundial de Igreja. Shalom, Deus abençoe, que o Senhor possa nos dar cada vez mais iluminação, cada vez mais percepção do cenário espiritual que está se apresentando em nossos dias. Lembre-se que nós somos a geração que provavelmente vai ver a volta do Senhor Jesus. Esteja com os olhos abertos, não negocie sua fé, não apostate, não se afaste de Deus. Se cair, pede perdão, levanta e anda de novo em direção a Deus. Pense em uma guerra. Em uma guerra, muitos soldados vêm sem um braço, sem uma perna, vêm com estilhaços de bomba no seu corpo, mas eles chegam. Assim também será a nossa vida aqui. Muitos de nós vamos cair, vamos pecar, mas o Senhor Jesus vai nos ajudar a reerguer e levantar. O importante é que nós cheguemos até o final da nossa carreira que foi proposta pelo Senhor Jesus através da nossa fé nele. Deus abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Shalom.